80% dos jovens estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. E mais de 90% deles estão apresentando sintomas de ansiedade e também sintomas psicossomáticos. Nós temos de nos perguntar, por que estamos diante da geração que mais tem a oportunidade de viver o prazer, porque nunca a indústria do lazer foi tão poderosa, ela é 100 vezes mais poderosa, pelo menos, que a indústria do lazer dos romanos, que tinha o Coliseu como seu ápice, independente das atrocidades cometidas naquela arena. Mas, infelizmente, nós estamos diante da geração mais triste de todos os tempos. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno depressivo ou o último estágio da dor humana. E a minoria, provavelmente nem 1% deve se tratar, e a minoria da minoria terá a felicidade de encontrar um bom profissional de saúde mental, um psiquiatra clínico e um psicólogo clínico, que não apenas, no caso dos psiquiatras, vão prescrever medicamentos, mas, em destaque, vai treinar o eu do paciente para ser autor da própria história. Portanto, estamos adoecendo coletivamente e quase nada estamos fazendo preventivamente. E o programa Escola da Inteligência objetiva, entre as mais importantes teses, objetiva a prevenção de transtornos emocionais, depressão, fobias, ansiedades, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, vigorexia e assim por diante. Mas não apenas isso, o programa Escola da Inteligência também objetiva o desenvolvimento das relações interpessoais. Vocês convivem bem com seus filhos? Constroem pontes adequadas com seu parceiro ou parceira? E como é que está a relação com os seus colegas de trabalho? Isso é muito importante. Infelizmente, nunca as relações também estiveram tão doentes. Nunca o ser humano teve tanta labilidade emocional. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Não sabe lidar com contrariedades, perdas e frustrações. Poderiam repetir comigo essa tese? Ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui, levante as mãos. Parabéns, vocês a transformarem em super teimosas. A melhor maneira de você piorar um ser humano é você tentar mudá-lo, inclusive radicalmente, elevando o tom de voz, pressionando, criticando, apontando falhas. Todas as vezes que nós atuamos dessa maneira, nós estimulamos um fenômeno inconsciente que nós não sabíamos que existia, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Poderiam repetir? Registro. Esse fenômeno arquiva tudo o que você quer, em destaque o que você não quer. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono e estragar o seu apetite. Todas as ferramentas que nós, seres humanos, utilizamos ao longo da história para resolver os nossos problemas sociais e interpessoais, na verdade, pioraram esses problemas. Exclusão, negação, rejeição, ódio, raiva, sentimento de vingança. Essas ferramentas que nós utilizamos estimulam o fenômeno RAM a arquivar experiências traumáticas que eu chamo de janela killer. Então, se alguém o ofendeu, se alguém o caluniou, o injuriou, e se você quiser bani-lo do teatro da sua vida, na verdade ele vai ser arquivado no centro da memória como janela killer, e a janela killer ou traumática tem o poder de encarcerar o eu, estimulando-nos a ler e reler continuamente aquela janela, fazendo com que o personagem que nós queremos banir da nossa história se torne o ator principal do teatro da nossa mente. E nós não sabíamos disso, porque teorias brilhantes como a de Freud, a de Piaget, de Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Kant,
Hegel, Sartre, Merleau-Ponty e tantas outras não contemplaram, não estudaram essa área. Eles desenvolveram conhecimento importante para a evolução da personalidade, para o processo de aprendizado, para as relações sociopolíticas, mas não tiveram oportunidade de estudar a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, onde o eu se forma como gestor da mente humana. Por isso que não sabíamos que o banimento dos estímulos estressantes, na verdade, faz com que eles se sedimentam, levando-nos ao encarceramento psíquico. Com isso eu quero dizer que o tempo da escravidão não terminou, mudou de endereço, como uma matéria que eu fiz, que deve sair na Veja São Paulo. Os escravos do passado eram algemados por ferramentas, correntes de ferro. Hoje nós temos escravos do território da emoção, algemados por arquivos que controlam de dentro para fora a nossa maneira de ser, pensar, se reinventar e superar-se. Portanto, queridos amigos, para construir relações interpessoais saudáveis, e a juventude mundial, ela está com um déficit enorme nessa área, não sabe lidar com perdas, contrariedades, dificuldades, crises, rejeições, sentimento de inferioridade, não sabe lidar sequer com uma frustração numa prova, quando ele estuda de maneira adequada, ou com uma humilhação pública, ou um desafio interpessoal. Enfim, os jovens na atualidade, crianças e adolescentes, estão despreparados para serem seres humanos adultos numa sociedade altamente complexa e exigente. Por isso que nós estamos assistindo, e os executivos estão percebendo isso, que há profissionais com 30 anos de idade, mas com a idade emocional de 15 anos. Você não pode tocar neles. Há pessoas que não assumem sua responsabilidade, têm 40 anos de idade, tudo vai bem quando o céu é de brigadeiro, mas quando mudam as variáveis, diante de uma crise, uma necessidade cabal de uma entrega, de se reinventar para se adaptar aos novos problemas, essas pessoas não conseguem simplesmente dar o melhor de si. Elas querem que o mundo gravite na sua órbita, mas elas não dão o melhor do seu potencial para construir respostas inteligentes nas situações estressantes. Por isso os executivos estão com dificuldades de formar líderes, porque os líderes não têm minimamente resiliência, capacidade de reinvenção, capacidade de superação dos cárceres interiores, capacidade de fazer da vida um oásis, mesmo quando o mundo desaba sobre si. O programa Escola da Inteligência, como contempla todos os aspectos da inteligência socioemocional, também não apenas atua prevenindo transtornos emocionais, como lhes disse, e desenvolvimento das relações interpessoais, mas também as funções não cognitivas mais importantes. Antes de falar das funções não cognitivas, deixe-me falar das funções cognitivas. Quais são? Quais são as funções cognitivas mais importantes? Memória, raciocínio, pensamento, a percepção, e as não cognitivas, que alicerçará a formação de mentes brilhantes ou mentes opacas, emoção saudável ou emoção doente. Pessoas que criam ou que abortam a sua criatividade, seres humanos que transformam o caos em oportunidade criativa, ou diante do caos, das crises, recolhe-se dentro de si mesmo e se tornam estéreis, não produzem reações inteligentes. As funções não cognitivas são fundamentais para um ser humano ser autor da sua própria história, e elas, a partir de 4 anos de idade, são trabalhadas
no programa Escola da Inteligência, que talvez seja o primeiro programa mundial nesse aspecto. É por isso que talvez há tantos países procurando-nos para desenvolver os projetos lá, da Alemanha, Estados Unidos, China e assim por diante. Quais são as funções não cognitivas mais importantes que nós consideramos? Número 1, pensar antes de reagir. Uma pessoa é tanto mais madura, não quanto mais reage, não quanto mais agride, não quanto mais é impulsiva, mas quanto mais pensa antes de reagir, quanto mais faz a oração dos sábios. Ou seja, diante das situações estressantes, ao invés de dar uma resposta impensada, ela se recolhe e se torna fiel à sua consciência. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Toda vez que você estiver diante dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus alunos, do seu parceiro, você tem de desenvolver essa função não cognitiva. Se foi ofendido, criticado, rejeitado, a tua principal resposta é não dar resposta. A tua principal resposta é pensar antes de reagir, é fazer oração dos sábios e bombardear a sua mente com pergunta: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu gravitar na órbita do meu ofensor? Quando eu recolho as armas, me interiorizo, eu então desenvolvo habilidade solene para não acidentar-me nas relações interpessoais e nem causar traumas nas pessoas que me rodeiam. Mas eu te pergunto, quem é especialista aqui em pensar antes de reagir? Quantas vezes nós machucamos as pessoas que nós mais amamos? Quantas vezes deveríamos abraçar mais e julgar menos? Quantas vezes deveríamos apostar mais e excluir menos, mas não o fazemos? Lembre-se do maior educador da história. Certa vez, pegaram uma mulher em flagrante adultério, foi arrastada, esfolada até a sua sala de aula ao ar livre, e perguntaram qual era o seu veredito. Que resposta ele deu? No mundo todo se sabe a segunda resposta, é inteligente. Quem não tem erros e falhas, atira a primeira pedra. Mas a primeira resposta que ele deu foi escrever na areia, porque ele não se submetia à ditadura da resposta. Ele pensava antes de reagir. Ele desenvolvia essa função não cognitiva. Ele bombardeava a sua memória com uma série de indagações para não ser escravo do que os outros pensam e falam de si, e nem se obrigava a reagir conforme a opinião ou o controle dos outros. Impressionados com a sua atitude, perguntaram a segunda vez, mas estavam já eles fora das fronteiras das janelas? Killer. O silêncio dele impactou os agressores daquela mulher. Eles, um pouco mais relaxados, perguntaram qual o seu veredito. Aí sim, como ele pensou antes de reagir, numa resposta, como eu disse no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, e como eu tenho falado para magistrados, numa resposta ele conseguiu sintetizar o topo das ciências jurídicas, da sociologia, da psicologia. Ele disse: ok, podem cumprir a sentença, porém, antes tenha coragem de mudar a base do julgamento. Tenha coragem de mapear a sua história. Tenha coragem de encontrar os seus fantasmas. Tenha coragem de, ao invés de atirar pedras, olhar para suas mazelas e misérias. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes.